Eu sou Luciana Brits, fundadora da NeuroSaber, e essa minha paixão pela educação, ela começa lá no magistério, quando eu comecei a ter contato com crianças, principalmente do ensino público, com muitas dificuldades de aprendizado. E continuando a minha jornada, fui fazer pedagogia contra a vontade de muitas pessoas. Eu lembro muito que meu irmão falava assim: você é louca, vai ser professora, você vai passar fome, você não vai dar certo na vida, fazer greve e tal, mas era uma grande paixão minha, né? Eu sempre estudei em escola pública e minha mãe e meu pai sempre falavam que o que eles podiam dar pra gente era educação, e esse é o maior legado que você pode dar para qualquer pessoa. Então, me apaixonei por estar vendo, principalmente crianças em vulnerabilidade social, principalmente em escolas públicas de periferia, tá ajudando elas a estar aprendendo. E fazendo a faculdade de pedagogia, achava que eu ia aprender como que as crianças aprendiam, tudo mais, mas era um conteúdo extremamente teórico. E fui fazendo pós-graduações, desde a área de deficiência intelectual, entrei na área para trabalhar também com crianças deficientes, que também é uma grande paixão, porque eu sempre acredito, né? Sempre acreditei que todo mundo pode aprender. Gostava muito de estar ensinando as crianças que tinham mais dificuldade. E nesse decorrer aí da minha vida, né, há mais de 30 anos trabalhando com educação, eu sentia muita necessidade de estar compartilhando isso. E aí comecei a dar aula, né, e dar vários cursos, e aí eu vi que eu tinha um dom, pegar coisas difíceis e transformar esse conhecimento em coisas fáceis. Comecei a olhar para isso, falei, nossa, como que será que eu poderia impactar mais? Porque eu ia todos os sábados e dava as formações, as pessoas queriam mais. E aí foi quando eu comecei a olhar para a internet. E aí em 2014 eu fiz a NeuroSaber. Eu gostava muito, a gente tinha uma clínica, eu e meu marido, né, de neurologia e eu psicopedagogia, eu gostava muito e ajudava ele, inclusive, a tocar essa clínica. Eu acabei abrindo mão da clínica e foi muito importante ter queimado essa ponte, porque isso é importante, sabe? Se você fica assim, não, eu quero fazer isso, fazer aquilo, se você não tem uma dedicação completa naquilo, você tá sempre, se isso não der certo, eu volto para trás. E esse negócio de voltar para trás não funciona, porque se você tiver para onde voltar, você não vai se empenhar para fazer o negócio dar certo. Então, isso acho que foi um ponto bem importante ali na história, lá no começo, que fez a diferença também. E aí foi quando eu comecei a trabalhar NeuroSaber como uma página no Facebook, que a gente compartilhava conhecimento neurocientífico, porque eu sentia muita falta disso na educação. E aí trazer a neurociência para a educação dava mais clareza e tirava esse gap, né, de teoria e de prática, porque a gente está na pedagogia, a gente aprende uma teoria muito linda, mas chega na hora da prática e não consegue rodar aquilo com as crianças, né? Então, eu nem passava na frente da clínica, porque eu passava lá, eu lembrava. Então, eu nem passava mais na frente. Então, eu ficava muito focada e foi um ano assim que eu foquei muito em estudo, muito em desenvolvimento mesmo, ali, estudar o infoproduto, estudar tráfego, estudar copy, porque eu praticamente fazia tudo. E assim, eu não sabia absolutamente nada, eu não sabia nem mandar um e-mail, eu não sabia nada, eu tive que aprender absolutamente tudo do zero e foi extremamente sofrido. Conheci o mercado de infoprodutos, de lançamento, em 2015, fiz meu primeiro lançamento, né, trabalhando aí com o primeiro congresso online de autismo. Eu lembro muito que há 10 anos atrás ninguém falava em autismo. Autismo era um tabu. Nossa, autismo, o que é autista, né? Enfim, e eu fico muito feliz porque eu sei que a gente na NeuroSaber auxiliou muito e quando eu fiz lá atrás, a pessoa falava, você é louca, vai fazer coisa de autismo? Pra que fazer coisa de autismo? Então, eu sempre brinco, quando as pessoas falam assim, isso aí você é louca, isso não vai dar certo, aí que eu faço, porque vai dar certo. Então, assim, né, você acabou vendo uma coisa que ninguém viu, então isso pode ser uma grande oportunidade. Comecei a entrar nessa área de infoproduto, começamos a ter muito resultado e aí a empresa começou a crescer, a gente não tinha conhecimento das plataformas, né, então a gente pegou plataformas conhecidas, então a gente passou por 2 plataformas de pagamento. E quando você faz conta, você sabe que uma das coisas importantes é a questão da taxa. A taxa que você paga para o sistema ali de pagamento, que sim, precisa ser pago isso, mas isso ele infere diretamente ali a um custo direto em relação ao seu produto. E isso acaba interferindo na escala, que quando você é um infoprodutor pequeno, tudo bem, mas quando você começa a ficar grande, então aquele valor, ele acaba sim fazendo diferença no final das contas. Então lá atrás, eu já comecei a olhar para isso, né, olhar para essa questão dos custos e das nossas despesas, vendo quanto que isso aí poderia interferir numa possível escalada de negócio. Foi aí que a gente questionou, será que não tem uma outra forma da gente estar tendo uma plataforma que seja mais flexível e que se adapte
adapte mais à nossa evolução no mercado, às nossas demandas no mercado. E foi aí que a gente foi para o Digital Manager Guru. E essa parceria tem mais de 8 anos. Acho que eu fui uma das primeiras ali clientes do Guru. E realmente é uma parceria que tem ajudado muito a empresa e tem potencializado aí os nossos resultados. E a minha pista secreta é parceria. E é muito legal a gente ver o Guru, ver o quanto que Michele, André e todo o time, né, evoluíram e se desenvolveram e o quanto eles ajudam a gente, trazem essa inovação e o desenvolvimento da plataforma cada vez mais, né, atendendo a gente, atendendo às nossas necessidades e sendo realmente esses parceiros aqui no nosso negócio. Uma coisa também muito legal é que eles estão sempre abertos e estão sempre nos ajudando a ver as melhores soluções. Seja, por exemplo, em plataforma EAD, seja, por exemplo, para essa questão de e-commerce. Então, o sistema de integração que eles têm a várias plataformas, eles não te deixam presos a uma coisa. Eles têm um sistema que eles conseguem se adaptar, a fazer o Guru adaptando a cada questão do negócio. Porque, por exemplo, eu quero ter uma área de alunos diferente do que uma pessoa que tem um outro tipo de negócio, porque o meu negócio é educação, né? E a gente começou lá com essa questão da educação e hoje a gente tem uma faculdade, né? Então, a gente teve aí uma evolução super grande. Isso é um sistema diferente do sistema de um infoproduto que trabalha negócio, que não tem faculdade, ou de um sistema de assinatura. Então, assim, eles conseguem dar soluções pra gente e nos adaptar, né? E a gente se adaptar a cada situação que a gente consegue estar vendo e desenvolvendo. E eles conseguem, inclusive, até dar ideias pra gente. Sempre que você precisar, tem alguém para dar apoio para você. Falando um pouquinho de números e resultados, de impacto que a NeuroSaber teve nesses 10 anos, mais de 110 mil professores já passaram por alguma capacitação, por alguma formação aqui dentro do NeuroSaber. Se nós pegarmos em média de 110 mil alunos, 100 mil são professores, em média de 25 alunos por professor, hoje a NeuroSaber impactou mais de 2,5 milhões de crianças, né? Então 2,5 milhões de crianças impactadas a nível de Brasil. Em todo o território nacional nós temos. De norte a sul, em todas as 5 grandes regiões, em todos os estados nós temos, né, algum impacto na vida das crianças. A Lu foi uma pessoa bastante resiliente e bastante motivada na transformação da educação através de que todas as crianças podem aprender. Não existe a inclusão se uma criança fica de fora. E a Lu, então, ela defende essa ideia, ela tem esse sonho que todas as crianças sejam alfabetizadas no Brasil. Bom, a mensagem que eu gostaria de deixar, né, para todos os nossos colaboradores, para os nossos parceiros, é que é muito legal, né, quando a gente sonha um sonho com todo mundo junto. Martin Luther King tem um grande discurso que fala assim, né, eu tenho um sonho, I have a dream. Eu também tenho um sonho. Eu tenho um sonho de que todas as crianças desse país possam aprender e se desenvolver e se tornar cidadãs, transformar esse país no que realmente esse país merece. Uma nação que nasceu para ser uma nação maravilhosa, a partir do desenvolvimento da potencialidade de todas as crianças. Esse é meu sonho.